Nas últimas semanas, nós tivemos uma novidade muito boa aqui no Reino Unido, para quem é residente no Reino Unido. A Trade212, uma das corretoras mais populares, está agora oferecendo a conta SIP, a Self-Invested Personal Pension. A Trade212 é uma excelente corretora. Ela já oferecia, por exemplo, a Cash ISA, a Stocks and Share ISA, e agora ela também oferece a SIP, a Self-Invested Personal Pension. Era uma corretora muito boa, sempre foi muito boa, não cobra corretagem, não cobra taxa de administração, só que ela ainda não oferecia a SIP. E aí muita gente gostava da Trade212, tinha uma Cash ISA, uma Stocks and Share ISA com eles, mas tinha que procurar outra corretora para abrir uma SIP. E agora não, agora se você quiser, você pode ter tudo em um só lugar. Para quem não sabe o que é uma SIP, eu vou explicar. Mas antes de explicar o que é uma SIP, a gente precisa entender como que funciona a aposentadoria no Reino Unido. Esse vídeo eu vou dividir ele em 4 partes, essa é a parte 1. Como que funciona a aposentadoria aqui no Reino Unido. A primeira aposentadoria que a gente tem que entender é a State Pension. Essa é a aposentadoria geral que você recebe do Estado. Para você receber, existem algumas regras. Você tem que ter uma idade mínima. Atualmente, se eu não me engano, essa idade é de 66 anos. Mas além da idade mínima, você tem que ter contribuído pro Insurance Number por pelo menos 10 anos. Se você não tiver 10 anos de contribuição, você não tem direito a receber. Essa contribuição é feita automaticamente através do seu payslip, se você for empregado, ou ali no seu tax return, se você for self-employed. Se você tiver 10 anos de contribuição, quando você tiver a idade mínima, você pode começar a receber. E qual que é o valor que você recebe? O valor que você vai receber da State Pension o total, o valor máximo, se você tiver contribuído por 35 anos, é cerca de mais ou menos 1.000 libras por mês. Esse é o valor máximo se você tiver contribuído por pelo menos 35 anos. Então, a partir de 10 anos, você já começa a receber. Mas para você receber o valor máximo, você tem que ter contribuído por pelo menos 35 anos. E veja que o valor máximo é cerca de 1.000 libras por mês. Então, não é o suficiente para você manter o seu estilo de vida. É uma ajuda de custo que o Estado vai dar. E ela só vai ser de cerca de 1.000 libras se você tiver contribuído por 35 anos. Se você tiver contribuído por menos do que isso, você vai receber somente uma proporção desse valor. Você vai ter direito, se você tiver contribuído por pelo menos 10 anos, mas você não vai receber o valor total, você vai ter que fazer a conta ali para entender o quanto que você vai ter. Por conta disso, por conta de não ser um valor suficiente, a gente tem que se preparar para ter outra fonte de renda na aposentadoria. E agora é a parte 2 do vídeo, que a gente vai falar da Workplace Pension. O que é o Workplace Pension? A Workplace Pension é a aposentadoria que você tem direito quando você tem um emprego, por exemplo, registrado. Você entra no seu trabalho, o seu empregador é obrigado a te colocar em um plano de pensão, Workplace Pension. Você não é obrigado a continuar, mas se você tem um emprego, você foi automaticamente colocado. Essa Workplace Pension é uma parte que é descontada do seu salário, uma parte que o seu patrão contribui e também uma parte que o governo ajuda para ir construindo um pote, um valor, para que quando você chega lá na frente, você vai ter uma fonte de renda desse patrimônio que você acumulou. Esse valor que você vai ter depende das suas contribuições, da contribuição do patrão, do governo e do rendimento dos investimentos, porque é uma conta de investimento também. Então, o quanto você vai ter depende de vários fatores. Mas o fato é uma conta muito boa, porque você recebe um bônus do governo, você recebe contribuição do seu patrão e esse dinheiro está sendo investido. E aí você vai ver esse dinheiro crescendo. Não é somente contribuição, é investimento também. E lá na frente você vai ter 200, 300 mil libras que você vai poder usar como fonte de renda. Isso se você for empregado. O problema é, se você não tiver emprego registrado, você não tem direito ao Workplace Pension. Se você é self-employed, você não tem direito a isso. Não tem uma contribuição sua sendo feita, também não vai ter do seu patrão, porque você não tem patrão. Porém, a gente vai entrar agora na parte 3 do vídeo, que agora sim a gente vai entender o que é uma SIP, uma Self-Invested Personal Pension. Para você que é self-employed e não tem um emprego, você não tem a Workplace Pension, você não vai ter essa ajuda, você não vai ter esse programa de aposentadoria para quem tem emprego. E aí lá na frente, se você não fizer nada, você só vai ter a State Pension para sobreviver, que é essa primeira aposentadoria que a gente falou, que é do Estado. Como você não tem direito ao Workplace Pension, porque você é self-employed, você pode abrir uma Self-Invested Personal Pension. É uma pensão pessoal, Personal Pension, SIP, e a Workplace Pension, que é do trabalho. Então, no seu caso, é personal, porque é sua. É você que corre atrás, é você que abre. Atenção, ela também é uma conta de investimento. Então, você deposita, você recebe um bônus do governo de pelo menos 25%, então também tem ajuda do governo. Só não vai ter do patrão, porque você não tem patrão.
mas você tem a sua contribuição, o bônus do governo, e é uma conta de investimento, ou seja, esse dinheiro ele vai crescendo conforme o tempo vai passando. Eu vou fazer uma simulação e depois eu vou colocar aqui na tela para vocês. Ó, imagina que você consiga depositar 500 libras por mês, é um valor alto, tá? Mas eu estou fazendo essa simulação com esse valor, depois se você quiser a gente pode fazer com outros valores também, deixa aqui nos comentários que eu faço a simulação para você. Mas se você conseguisse depositar 500 libras por mês, já ia virar 625. Por quê? Porque você recebe 25% de bônus do governo, 25% de 500, 125 libras. Então você já teria cerca de 125 de bônus adicional do governo. Mas esse dinheiro, como eu falei, ele está sendo investido. A gente está considerando aqui um ETF global, que tem uma média de cerca de 9 a 10% de rendimento por ano, isso nos últimos 22 anos. Se você fizer isso por 10 anos, 500 libras por mês, receber o bônus e tiver um crescimento de cerca de 9% ao ano, em 10 anos você acumularia 120 mil libras. Se você fizesse isso por 15 anos, você chegaria a 230 mil libras. E se você fizesse isso por 20 anos, você chegaria a 400 mil libras de patrimônio. É uma baita de uma ajuda para você, quando atingir a idade mínima, poder contar com esse recurso para poder gerar uma renda e poder viver com essa renda para poder ajudar na sua aposentadoria. Você vai ter ajuda de custo ali do Estado, que não vai ser o suficiente, mas se você agir, se você se programar, veja como é bom. É um sacrifício mínimo que em 2 décadas você praticamente garante uma aposentadoria. 400 mil libras é sim um valor suficiente para você se aposentar, até mesmo no Reino Unido. Muita gente acaba juntando esse dinheiro e indo se aposentar em um país com custo de vida mais baixo, mas esse valor é sim o suficiente para você ter uma aposentadoria até mesmo no Reino Unido. Essa simulação eu fiz. Se você quiser fazer uma simulação com os seus valores, com a sua idade, né? Por exemplo, hoje quem tem cerca de 37 anos vai ter cerca de 20 anos pela frente, porque a idade mínima para você se aposentar pela CIP é de 57 anos. Então, se você tem 37, você vai ter pelo menos 20 anos para investir. Se você puder com 100 libras por mês, tá bom. 200 libras por mês, tá ótimo. Você já vai ganhar o bônus e você já vai construir alguma coisa. Mais para frente, se você puder aumentar, você aumenta a contribuição também. Mas o importante é começar. Quanto antes você começar, é melhor. Às vezes você tem aí 30, 35 anos, 40, 45 anos, ainda dá tempo de fazer um investimento para sua CIP, principalmente se você for self-employed, porque você não tem a Workplace Pension. Se você é empregado, você pode ficar mais tranquilo. Se você estiver no seu Workplace Pension, você já até consegue ver as contribuições, os investimentos, você sabe que você vai estar construindo algo também. Mas se você é self-employed, fica muito esperto, porque senão você vai ter que depender 100% do Estado, trabalhar até os 66 anos para receber aí cerca de 1.000 libras por mês, que não dá para viver, a gente sabe que não vai dar para viver. O que fazer agora? Então você fala assim, poxa, Samuel, realmente eu acho que eu preciso, eu tenho 50 libras para começar, eu tenho 100 libras para começar. Seja lá o valor que você tem, dá para começar. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar uma corretora, por exemplo, a Trade22 agora oferece, mas existem outras corretoras que também oferecem. Você vai abrir a sua conta, você vai selecionar o valor, quanto você quer depositar, você vai ver o bônus entrando e você vai escolher também uma estratégia de investimento, porque esse dinheiro, ele não é como se fosse uma poupança que você só vai depositando e ele vai ficando ali. Não, você pode e deveria investir, principalmente se você tem bastante tempo pela frente. Quando você investe, você tem além do bônus, além da contribuição, você ainda vai ganhar juros, dividendos, crescimento de capital. E conforme o tempo vai passando, isso vai se multiplicando. E por isso que você pode ter um resultado muito bom como esse que eu fiz aqui na simulação. Então, procure uma corretora, abra sua conta, defina um valor, comece, defina uma estratégia de investimento, planeje a sua aposentadoria. Se você precisar de ajuda para qualquer parte desse processo, comenta aqui embaixo que eu te mando uma mensagem. Eu tenho uma consultoria que eu te acompanho em todo esse passo a passo. A gente vai esclarecer todas as dúvidas que você tem. Eu te ajudo na abertura da conta, na escolha da estratégia de investimento, tudo que você precisar. Você sai da consultoria com a conta aberta, com um plano de investimento feito, com uma simulação precisa do quanto que você consegue investir, aonde você pode chegar e etc. Comenta aqui embaixo que eu te mando uma mensagem. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de mandar com um amigo e até o próximo vídeo.